no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Irmãos, irmãs, hoje dia 1º de novembro, domingo, solenidade de todos os santos e santas de Deus. A santidade é a nossa vocação. Todo o agir da igreja, toda a sua ação pastoral e evangelizadora deve levar a comunidade, deve levar o povo à santidade. Comunhão com Deus, comunhão com seu projeto, intimidade com Ele, com a sua própria vida. Nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a solenidade de todos os santos e santas de Deus nos põe diante dele, que é santo e fonte de toda a santidade, e nos convida a olhar tantos irmãos e irmãs que livremente entregaram as suas vidas pela causa do reino. Com eles, com elas, aprendemos o compromisso que conduz à verdadeira felicidade e que ninguém pode tirar. Estamos no início do Sermão da Montanha, onde Mateus apresenta à sua comunidade a nova e definitiva constituição do povo de Deus, já proclamada por Jesus aos seus discípulos. A montanha lembra o Sinai, onde Deus se encontrou com Moisés e lhe entregou a lei. E a partir dela, selou uma aliança com o seu povo. Lá no Antigo Testamento, a lei, os mandamentos, que por meio de Moisés, Deus entregou ao seu povo. No Novo Testamento, as bem-aventuranças, a nova e definitiva lei, a nova e definitiva Constituição, que Jesus entrega para o novo povo que ele formou, a nova comunidade. Como relata o evangelista Mateus, é da montanha que Jesus promulga esta nova Constituição para o povo. O povo que o segue, povo faminto, povo sofrido, povo afligido, mas que busca solidariedade, que busca justiça, dignidade,
misericórdia, povo que quer viver a paz, promover a paz. E o que são as bem-aventuranças? O que elas apresentam? Jesus proclama, primeiramente, que os pobres em espírito são felizes e que o reino dos céus é deles. Esta bem-aventurança, irmãos e irmãs, está intimamente ligada à 8ª bem-aventurança, que proclama felizes ainda os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. A promessa do reino, portanto, é para os pobres em espírito, ou seja, para aqueles que puseram sua confiança em Deus como último recurso, como último apelo, como socorro definitivo, diante de uma sociedade que negava a justiça e que sabem ser a solidariedade e a partilha o único caminho para a construção de um mundo novo. E, com certeza, o aprendizado do que significa ser pobre, o que equivale dizer viver do essencial para a vida. Ontem, como hoje, os pobres em espírito e os perseguidos por causa da justiça são os depositários do reino. É a prática, a vivência da justiça, portanto, que vai visibilizar o reino, que vai mostrar que ele está acontecendo. As demais bem-aventuranças, elas, podemos dizer, são uma promessa a realizar-se não no além, mas aqui, agora. Elas são consequência da 1ª e da 8ª bem-aventurança, do ser pobre e do praticar a justiça. Quem são os aflitos? Primeira bem-aventurança, podemos assim dizer. Quem são os aflitos? São os pobres, vítimas de uma sociedade cruel e opressora, uma sociedade excludente, uma sociedade impiedosa. Quem são os mansos? São os pobres subjugados pelos poderosos deste mundo. Os pobres são os despossuídos dos bens que lhes foram roubados. Foram aqueles que foram privados de reivindicar os seus direitos. São os mansos, não é? Os pobres são os mansos são os pobres que vivem assim. São os que têm fome e sede de justiça. São aqueles capazes de se indignar diante dos desmandos que provocam, não é? A violência, a morte. Quem são os misericordiosos? São os pobres capazes de solidariedade e de comunhão, onde ninguém passe necessidade, onde ninguém fique à margem. Quem são os puros de coração? São os que se comportam com uma única conduta e estão em perfeita sintonia com o projeto do reino. Lembrando que na Bíblia, a pureza de coração está associada às mãos inocentes. Pelas nossas mãos, quanto podemos realizar? De bem ou de mal, não é? Elas revelam, muitas vezes, aquilo que está no fundo do nosso coração. Quem são os que promovem a paz? São os pobres que acreditam que o que importa não é o bem de alguns ou para alguns, mas o bem de todos, para todos. Só quem vive a dinâmica do reino pode semear a paz. A paz é sempre plenitude dos bens. Com toda a igreja, vivamos com alegria, vivamos com gratidão à solenidade de todos os santos. Que a nossa comunidade, o nosso povo que crê, possa fazer uma revisão de vida, uma revisão da caminhada. Nossa filiação divina se traduz na prática do bem e da justiça. Somos capazes de resistir às tribulações e nos mantermos em pé no testemunho do reino?
ou facilmente, por um motivo qualquer ou qualquer motivo, nos desviamos dele. Achamos que ele não é tão significativo assim. Acreditamos ser possível e que tudo o que fazemos deve nos conduzir à santidade. Que bom que desde o nosso batismo nós já temos em nós o germe, né? O princípio desta santidade que vai se desenvolvendo até o dia em que estivermos diante daquele que é santo e com ele vivermos a eternidade. Sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.